Essa é a primeira aula do curso básico, o Enneagrama, a compreensão do universo humano. Então, pessoal, já vamos começar para não passar do horário, tá? Todas as aulas desse curso, elas são online, né, em tempo integral. E elas são ministradas todas as terças-feiras, às 20 horas. Tá? E as aulas são gravadas e colocadas lá na página do curso. Então, tem aluno que ele não assiste a aula em tempo real, né? Ele precisa assistir ou no dia seguinte, ou no momento que ele tiver com vontade de assistir a aula e que ele puder também. Então, ele estando matriculado, ele recebe uma senha, daí ele vai lá e assiste a aula quantas vezes ele quiser. Se ele tiver alguma dúvida, ele pode parar e voltar atrás até entender melhor, né? Essa é a vantagem dos cursos online, tá? Então, o aluno ele pode assistir tranquilamente no momento que for mais propício para ele. E caso o aluno tiver dúvidas, ele me manda um e-mail, né? Me manda alguma comunicação, tem várias formas, e a gente responde as dúvidas o mais breve possível, tá? Também está sendo criada uma página no Facebook para a gente poder interagir, né, com os alunos, tirando dúvida, trocando ideia. Enfim, nós, né, eu e a Abrat, nós damos todo o apoio e o amparo que o aluno precisar, tá? Bom, eu acredito que aqui, além dos alunos matriculados, alguns ainda não são alunos, né, que eu estou vendo, eu acredito que vocês já assistiram o webinário, né, que foi o lançamento do curso. Então, depois desse webinário, eu recebi várias mensagens, né, interessantes, umas mensagens muito bacanas, até eu agradeço, né, as pessoas que mandaram, e também tiveram muitas dúvidas, tá, em relação ao conteúdo que eu apresentei no webinário. Então, eu coloquei aqui essas dúvidas porque eu acredito que pode ser a dúvida de vocês também, e se não for, também vai ajudar de alguma forma. Então, eu peguei as dúvidas mais comuns, que eu acho que tem mais conteúdo para ajudar vocês. Como que um curso básico pode ser de especialização? Foi uma pergunta bem interessante que eu recebi. Bom, esse curso especificamente, ele é um curso completo, tá? O aluno ele vai sair daqui aprendendo, ele já vai aprender tudo em relação ao Enneagrama. Ele vai poder aplicar em qualquer área que ele queira trabalhar, qualquer aspecto, o que ele quiser ele pode fazer com esse curso de Enneagrama, tá? É um curso completíssimo, não fica nenhuma lacuna, tá? Então, esse aluno formado, ele vai ter todas as ferramentas necessárias. Aí, tá, por que na sequência terá cursos avançados se o curso básico é de especialização? Então, agora eu já vou complementar a resposta da primeira pergunta. Tá? Os próximos cursos que eu vou lançar são extensão desse curso de Enneagrama, que, por exemplo, Enneagrama para liderança, Enneagrama para casais e relacionamento, e o Enneagrama e os arquétipos da mitologia grega. Esses cursos, eles são específicos, tá, com um aprofundamento nesses assuntos, então eles são específicos apenas para esses aspectos. Tá? É um curso, eles serão personalizados, né, serão tipo uma evolução desse conhecimento adquirido nesse curso básico, né, que na verdade é um curso completo. Eu chamei de básico, mas ele é um curso completo. Então, o que eu vou fazer nos próximos cursos? Eu vou agregar outros tipos de conhecimento ao conhecimento do Enneagrama. Por exemplo, no de liderança, eu vou juntar o conhecimento do Enneagrama com o de consultoria empresarial. Tá? No de casais, eu vou juntar o curso de Enneagrama, o conhecimento, com um pouco de psicoterapia, né, só necessário para o aluno poder entender essa dinâmica do casal. Então, e assim por diante, tá? Agora, a terceira pergunta, bem interessante.
Eu vou ter que decorar os 9 tipos e os 486 subtipos possíveis? Não, de jeito nenhum. Ao longo, né, do trabalho, conforme você for trabalhando e desenvolvendo, você vai acabar sabendo de cor e salteado de ponta cabeça, mas você não precisa decorar inicialmente para você poder aplicar. Sabe por quê? Porque todos os procedimentos, todos os formulários, relatórios, ordem de utilização, orientação de uso, está tudo no curso, tá? Vocês vão ter tudo isso mastigadinho, né? Vai ter um protocolo para vocês seguirem, né? Os que forem alunos, os que são alunos, tem um protocolo para ser seguido direitinho, e até inclusive um protocolo para você analisar o resultado dos testes, tá? Então esse material do curso, ele tem muitas informações e bem claras e objetivas, tá? De como aplicar os testes, como analisar e também o que fazer com os resultados dos testes, tá? Isso é importante. Agora, tá. Quarta pergunta e última. O resultado dos testes vai definir apenas qual é o eneatipo da pessoa? Não. Não vai definir só o eneatipo. Você vai juntar os resultados dos testes, né? Que vai te dar o perfil da pessoa testada, com as informações que você encontra na apostila, né? Tudo isso você vai ver ao longo do curso. Então, juntando tudo isso, você vai ter dados, por exemplo, como foi a infância desse cliente, por que ele se sentiu daquela forma, porque ele se sente, do que ele tem medo, quais as estratégias que ele utiliza contra e a favor dele, quais os potenciais desse cliente, qual o potencial patológico, né, qual o nível de desenvolvimento, quais parceiros amorosos são harmoniosos com ele, e enfim, né, que tipo de condicionamento, e mais um monte de coisas aí que vocês vão ver ao longo desse curso. Então, essa primeira aula é para eu mostrar para vocês um pouco de como se utiliza as técnicas do Enneagrama, né, como aplicar essas técnicas do Enneagrama. Mas, para eu começar a passar isso para vocês, nós vamos ter que aprofundar um pouquinho, bem rapidamente, em alguns aspectos, tá? Para vocês poderem entender, né, como que se aplica a técnica. Todas as pessoas têm um pouco das características dos 9 tipos, porém uma delas sempre é predominante, tá? Sempre é mais predominante. Então, independente de qual seja o seu tipo, todos têm na composição da estrutura da sua personalidade um pouco de cada tipo. Alguns mais, outros menos. Então, o ideal de equilíbrio para um ser humano é conseguir equalizar entre esses tipos, né? Deixar tudo mais ou menos igual. Claro que a gente não consegue fazer isso, né? Só se, não sei, se passar muitos anos fazendo terapia, talvez. Mas, se a gente conseguir aproximar mais ou menos, né, em percentual, já vai dar muito certo na nossa vida. Então, a união dos 9 tipos, ou Enneagrama, representa tudo o que existe na natureza humana. Cada tipo central dos 9 tipos, né, representa uma 9ª parte do todo. As características dos tipos centrais, elas são fixas. Então, o que vai fazer com que cada ser humano seja único são as características do seu subtipo, tá? Claro que a história de vida da pessoa, né, do cliente, a memória celular, né, também faz com que cada um seja único, né? Nas próximas aulas a gente vai falar bastante de memória celular, vocês vão ver que coisa apaixonante que é. Então, voltando, para a filosofia do Enneagrama, o ideal seria que cada pessoa conseguisse experimentar, vivenciar todas as facetas dos 9 tipos que estão presentes em cada um de nós. Se a gente conseguisse vivenciar, experimentar e conhecer profundamente essas facetas dos 9 tipos, a nossa vida seria uma maravilha, né?
Mas, fazendo esse curso de Enneagrama, a gente vai conhecer profundamente cada tipo. Então, a gente vai se aproximar disso. É claro que as características predominantes do tipo sempre vão prevalecer, né? Mas quando a pessoa começa a conhecer, né, através do Enneagrama, entender como cada tipo funciona, né, quando a pessoa se permite passar por essa experiência, então aí começa o autoconhecimento profundo. Então, essa pessoa ela começa a ver a vida, começa a ver as outras pessoas, né, de forma diferente. Né? Nunca mais a pessoa vai julgar, nunca mais a pessoa vai ficar com raiva, porque ela vai começar a entender, né? Vamos fazer o seguinte, gente, vamos deixar as perguntas mais lá para o finalzinho, porque senão aí, de repente eu já vou responder as perguntas ao longo aqui da explicação, né? Tá? Então essa pessoa ela já vai olhar o mundo de forma diferente, vai olhar tudo de forma diferente, né? Vamos para o próximo. O Enneagrama, ele nos permite entender como nós e as outras pessoas funcionamos, tá? A partir desse autoconhecimento profundo, a pessoa já não tem tanto medo da vida, não tem tanto medo das situações, dos fatos, né, que ela tem que vivenciar na vida dela. Por quê? Porque o que dá medo é o desconhecido, né? O que dá medo é ser pego de surpresa e não ter armas para se defender. Então, depois que a gente obtém esse autoconhecimento através do Enneagrama, a pessoa já conhece, inclusive, as suas armas. Porque todos nós temos as nossas armas, mas a gente não sabe quais são as nossas. Tá? Então, a pessoa ela já começa a saber como são suas reações, ela conhece profundamente os pontos fortes e os frágeis, tá? Estão acompanhando, gente? Ok. Então, tem um livro que eu gosto muito que chama A Arte da Guerra. Esse livro é o mais antigo tratado militar do mundo. Ele tem aproximadamente 2000 anos e ele é sobre o príncipe Maquiavel e o chinês Sun Tzu. Esse livro ele fala das estratégias de guerra militar, ou seja, de como vencer o inimigo. E esse livro já foi utilizado por muitos líderes de Estado modernos, né, para traçar estratégias de guerra. E todos eles venceram, claro, né? Atualmente, esse livro está sendo muito utilizado nos negócios. Ele é muito conhecido no mundo dos negócios, muito comum até. Então, eu gosto de fazer uma analogia entre as estratégias de guerra descritas, conhece, né, Carlos? Entre as estratégias de guerra descritas nesse livro, com as nossas próprias guerras, né? Com as guerras que a gente enfrenta no dia a dia, contra nós mesmos, contra os outros, contra situações. Você acha na internet, Sônia? Baixa da internet. É muito interessante. Então, vamos ver o que esse livro fala. O que ele traz para a gente aqui em relação ao Enneagrama. Traduzindo para a linguagem do Enneagrama, tá? Maquiavel diz: conhece o ponto forte e o fraco, tanto dos que forem confiados a teus cuidados, quanto dos inimigos. Quem foi confiado a seus cuidados? Você mesmo. Você é o único responsável por você. É o único responsável pela sua vida, pelos fatos e pelas situações que se apresentam na sua vida.
Você é responsável pelo seu relacionamento familiar, pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, pelos seus irmãos, parentes, enfim. Mas como assim? Você tem seu papel. Boa noite, Elizabeth. Você tem o seu papel, né, nesses relacionamentos. Você tem a sua parte, você tem que fazer a sua parte. E a sua parte, sua atuação, ela tem que ser positiva, para o bem de vocês dois, né, de todos os que estão envolvidos nesse relacionamento. Então você tem que acrescentar, tá? E você também é responsável pelo seu desempenho profissional, tá? Entre muitas outras coisas, né? Pela sua paz, pela sua felicidade, por realizar seus sonhos e seus objetivos. Então, tudo isso foi confiado a você. Então, conhece o ponto forte e fraco tanto dos que forem confiados a teus cuidados. Então, você tem que saber o ponto forte e o ponto fraco seu, dos seus relacionamentos e tudo quem é envolvido com você. Certo? Tá ficando claro, gente? Ok. Aos teus cuidados, quanto dos inimigos. Nesse caso, quem é o inimigo? O inimigo são as nossas fragilidades, são as situações difíceis que se apresentam na nossa vida, são os nossos desafios, nossos entraves, nossos medos, nossos condicionamentos mentais negativos, tudo aquilo que a gente tem que enfrentar que dificulta que a gente consiga alcançar nossos objetivos, nossas metas, nossos sonhos, tudo aquilo que tira a nossa estabilidade emocional, física, financeira, espiritual, tudo isso é o nosso inimigo. Tá? Então você tem que conhecer o ponto forte e o ponto fraco de tudo isso, segundo Maquiavel e segundo o Eneagrama. Tá? Então, gente, as estratégias descritas nesse livro, assim como o conhecimento do Eneagrama, elas treinam a nossa mente para enxergar o que está oculto. Certo? A gente vai aprender, vocês vão aprender como analisar friamente e racionalmente a profundidade das situações. Mas lá na frente, nas próximas aulas, vocês vão entender bem como que é o inimigo, quem é o inimigo, vocês vão conhecer intimamente os inimigos, tanto de vocês quanto das outras pessoas, né? Tudo aquilo que poderia atrapalhar nas próximas aulas. Então, vocês vão conhecer os segredos desses inimigos, né? Quais são os segredos? São os pontos fortes e os pontos frágeis. Esses são os segredos. Sun Tzu, ele diz nesse livro, é de suprema importância na guerra atacar a estratégia do inimigo. Sobressai-se em resolver as dificuldades quem as resolve antes que apareçam. Tá? Isso não é uma apologia à ansiedade não, viu, gente? É só ficar esperto e ficar de olho, né, e traçar estratégias para se defender. Então, daqui para frente, você já vai começar a conhecer como que esses pontos frágeis funcionam, como é que eles atuam negativamente na sua vida e na vida dos outros tipos também, né? E quais são as estratégias desses pontos frágeis, que são os inimigos. Qual é a estratégia do inimigo? Então, é de suprema importância na guerra atacar a estratégia do inimigo. Você vai conhecer a estratégia do inimigo para você poder atacar antes que ela te ataque e se defender dela também. Né? Sobressai-se em resolver a dificuldade de quem as resolve antes. Certo? E qual que vai ser o resultado de tudo isso que você vai aprender nesse curso? O resultado vai ser a conscientização. Quando você se conscientiza dos seus pontos frágeis, de tudo que te atrapalha, metade do problema está resolvido, né? Por quê? Porque quando a pessoa se conscientiza, ela racionaliza,
né? Consegue racionalizar. E a partir desse momento, o fator emocional ele já não domina mais a situação, né? Quando a pessoa se conscientiza, ela pode prever os fatos. O que é prever? É ver previamente, antes que aconteça, né? Aí a pessoa pode se prevenir. Conclusão: a partir do momento da conscientização, a pessoa pode escolher como ela vai agir, se ela vai utilizar a máscara ou não, né? Ela já vai conhecer a máscara dela, vai utilizar a favor dela, não contra, né? Como acontece antes da pessoa ter o autoconhecimento, né? Porque a partir desse momento, a razão vai estar no comando, não a emoção, né? A consciência vai estar no comando, não a inconsciência. A emoção, ela continua existindo. Ela está viva, é claro, ela tem que existir mesmo. Mas não é uma emoção cega, mas ela já é clara e organizada. Certo, gente? Estão acompanhando? Não estão acompanhando? Bom, vamos em frente. Legal, Gracília, Rose, Alice. Muito bom. De vez em quando eu tenho que perceber que vocês estão aí do outro lado, né? Legal. Oi, Regina, Mônica, Carlos, legal. Ah, que bom, Gracília. Então vamos em frente. Então, quando você estiver em uma determinada situação em que você tenha que interagir, se comunicar, se relacionar com outra pessoa ou com outras pessoas, agora você já vai saber como proceder, como se comunicar efetivamente com aquela pessoa, né? Quando você conhece o tipo, você já sabe que tipo de linguagem você tem que usar com aquela pessoa. Oi, Joelma, que legal que você está aí. Né? Você já sabe como passar a mensagem que você quer passar para ela, né? De uma maneira efetiva, falando a linguagem daquela pessoa, não falando a sua linguagem. Porque, de repente, a sua linguagem, só você que entende, o outro tipo não entende efetivamente, né? Então, você já vai saber também que postura que você deve adotar para se comunicar e se relacionar com aquela pessoa. Você vai perceber, você vai saber se você pode, por exemplo, tocar fisicamente naquela pessoa. Tem tipo que ele não suporta que a pessoa toque nele quando está conversando. Né? Você vai saber que tom de voz é melhor para você utilizar. Né? Dependendo do tipo, é um tom de voz diferente que você consegue acessar a mente dele, né? A simpatia dele. Que assuntos aquela pessoa, que vai chamar a atenção daquela pessoa, que cores aquela pessoa tende a gostar, até cor, gente, vocês vão saber. Que tipo de música, né? Que tipo de ambientes aquela pessoa prefere. Enfim, uma infinidade de orientações que vão te ajudar a ser muito bem sucedido. Agora vamos entrar aqui na técnica de aplicação. Eu precisava aprofundar um pouquinho, né? Bem um pouquinho como eu fiz, para ficar mais claro para vocês entenderem agora como aplicar as técnicas, tá? Então vamos dar aqui alguns exemplos básicos de como aplicar a técnica do Enneagrama. Tá um pouco superficial, é claro, porque é só para a gente já começar a esquentar o assunto e introduzir no assunto das técnicas de Enneagrama. Por exemplo, nas negociações em geral, eu escolhi vendas porque é um setor que vai falar com muita gente, não só com o vendedor. Tá? Então, em vendas, como que o Enneagrama é útil? Como é que a gente utiliza o Enneagrama na área de vendas? Bom, inicialmente, o vendedor ele sempre vai trocar uma conversa de 2 minutos, de 5 minutos, né, com o cliente. Então, ele já vai prestando atenção na postura física desse cliente, porque os eneatipos,
eles têm posturas físicas diferentes também, né? Ele vai prestar atenção, o vendedor, na maneira que o cliente fala, a maneira que ele se expressa, na maneira que o cliente se veste, né? Na maneira que ele presta atenção nas coisas que o vendedor está falando e como ele elabora as perguntas que ele vai fazer para o vendedor. Então, quando o vendedor ele já conhece os 9 tipos básicos, ele já consegue perceber que eneatipo esse cliente tende a ser. Isso daí em poucos minutos de conversa, gente. Às vezes não precisa nem conversar, a pessoa passou pela sua frente, andou um pouquinho, você prestando atenção nos gestos, como ela se movimenta, como ela anda, você já consegue saber que provavelmente ela é aquele eneatipo que você define. Tá? Então, com o tempo, esse vendedor, ele vai praticando, né? Porque o vendedor, ele se relaciona, ele conversa com várias pessoas ao longo do dia, né? Então, ele vai praticar isso num instante, em poucos dias ele já está craque no assunto. Então, depois de alguns minutos, ele já tem ideia de como que é esse cliente, de que eneatipo que esse cliente é. O eneatipo básico, né? Que já é meio caminho andado para ele se relacionar com esse cliente. Então, suponhamos que o vendedor ele perceba que esse cliente seja do tipo 8, que eu vou usar o tipo 8 aqui, porque é o tipo que é um pouquinho mais complicadinho, né, de lidar com ele. Então, como é que esse vendedor ele deve se comunicar com esse cliente eneatipo 8, dali para frente, a partir do momento que ele percebeu isso, né? Para aumentar a chance dele de fechar negócio com esse cliente. Aqui a gente está falando de um vendedor de loja que vende uma sandalinha de 50 reais, quanto um vendedor de um apartamento que custa 5 milhões de reais, uma casa, né? Gente, olha como isso é importante. Então, como que esse vendedor ele vai se comportar, ele vai se relacionar com esse cliente, né, para ele conseguir cativar esse cliente e fechar negócio com ele, sendo um cliente tipo 8, né, porque é o mais, assim, mais difícil, né. Então, eu vou dar aqui algumas dicas. Como é que ele vai se comportar, o vendedor? Primeira coisa, sendo confiável, sendo honesto e justo com esse cliente. Se esse cliente tipo 8 desconfiar que esse vendedor está querendo enganar ele, vender gato por lebre, passar a perna nele, mentir, vender mais caro, alguma coisa desse tipo, já era. Esse vendedor perdeu a venda definitivamente. Tá? Por que acontece isso? O tipo 8, ele foi enganado na infância. Então ele fareja longe, ele tem prática em ser enganado. Foi o sentimento que mais doeu nele, a dor da infância dele é ser enganado pelas pessoas que ele confiava. Então ele fareja de longe quando alguém quer enganar ele. E quando alguém tenta enganar o tipo 8, inconscientemente ele acessa aquela sensação desagradável, dolorosa de ser enganado, de ser traído, né? Automaticamente, o que acontece com ele? Ele acessa aquela agressividade que é familiar dele, para ele se proteger. Né? Ele nem, o tipo 8, ele nem sabe que ele está fazendo isso, né? Que ele está acessando todas essas armas aí. Então, nesse momento, o seu vendedor tentou enganar ele, tentou mentir, perdeu esse cliente, já era. Então, tem que ser confiável, honesto e muito justo com ele. Né? Outra coisa, o vendedor ele tem que dar informações sem querer impor nada para esse tipo 8. Ele tem que permitir que esse cliente tipo 8 reflita sem ser perturbado. Deixar ele sossegado. Não pode ficar na cabeça dele toda hora ligando, toda hora falando, toda hora querendo saber a resposta. Não faça isso, vendedor, se você tiver um tipo 8 aí como um potencial comprador. Deixa ele sossegado, deixa ele pensar e refletir. Por que ele age assim, o tipo 8? Porque na infância ele sofreu abuso de poder, ele sofreu pressão,
ele não podia escolher nada. Ele era mandado e pronto. Então, a partir do momento que o vendedor tenta impor alguma coisa para o tipo 8, fazer ele resolver rápido, né, o vendedor ele já vai acessar aquela lembrança negativa, inconscientemente, né, claro, ele vai acessar aquela lembrança negativa, aquele desconforto, aquela dor que ele sofreu na infância, e ele já não quer mais ver a cara desse vendedor, porque ele fala, não sei, esse vendedor ele me dá uma coisa tão ruim, não sei o quê. Certo, gente? Estão acompanhando? Legal. Então vamos em frente. Caso o seu cliente tipo 8, ele levante a voz e fale um pouco mais ríspido, tenha um comportamento um pouco ríspido, por algum motivo qualquer, ignore esse fato, vendedor. Porque o tipo 8, ele nem percebeu que ele está fazendo isso. Ele aprendeu assim na infância. Esse foi o espelho que ele teve. Né? Até os 6 ou 7 anos de idade, a criança ela é uma esponjinha, ela está absorvendo tudo que os pais, o ambiente que ela vive, ela está absorvendo e ela entende aquilo como verdade, como realidade, como única opção. Então, o cliente tipo 8, ele vai ser ríspido, ele vai levantar a voz em alguns momentos, mas ele não sabe que ele está sendo desagradável, que ele está fazendo isso. Então, vendedor, faz vista grossa, não presta atenção nisso. Tá? O tipo 8 não está fazendo isso por mal. Outra coisa que o vendedor não deve fazer jamais com o tipo 8, se não quiser que o tipo 8 saia correndo, nunca mais olhe para a cara dele, nem pense em adular ou puxar o saco do tipo 8. Não faça isso. Tem que ser verdadeiro com ele, né? Tem que ser preciso. Se precisar falar alguma coisa, assim, fale com elegância, né, com educação, mas fale, mas não puxe o saco, não adula o tipo 8 que você vai perder o cliente. Outra coisa que o vendedor tem que fazer para o tipo 8, conquistar o respeito dele, não demonstrando fraqueza e defendendo seus pontos de vista. Conquistando o respeito do tipo 8, defendendo seus pontos de vista. Vou falar a próxima coisa para vocês interligarem e verem por que acontece isso. Mantenha o respeito pelo tipo 8 incondicionalmente. Por quê? Porque na infância o tipo 8 ele foi desrespeitado, ele foi desmerecido. Se você desrespeitar o tipo 8, o vendedor, ele vai acessar novamente a mesma coisa, né? Vai acessar aquela sensação desagradável, aquela dor, você vai cutucar a ferida dele e ele não vai querer mais olhar para sua cara. Então, lembrando aqui, gente, né, após a gente conhecer, né, todos os motivos que levaram as pessoas a desenvolver a personalidade, né, devido ao ambiente que essas pessoas foram criadas juntando com a memória celular, por exemplo, depois de perceber que o tipo 8, né, ele se tornou tão ríspido, tão duro, devido a muito sofrimento na infância, maus tratos, né, desmerecimento, violência física. Na maioria das vezes, o tipo 8 ele sofreu muita violência física e psicológica na infância. A gente tem que lembrar que os pais do tipo 8 que fizeram isso com ele, certamente também passaram por lares desestruturados, também foram criados da mesma forma. Então, eles também têm a mesma dor e, sem querer, eles passam isso para o filho. E esses pais também foram criados por pais e por avós e assim por diante, né, gente? Isso vai se repetindo, né? Então, desde das outras gerações, essas pessoas rústicas, elas vão criando seus filhos dessa forma e vão transmitindo essa maneira de criar um filho assim agressivamente, né? Porque é isso que eles conheceram também, né? Porque a gente começa a falar que os pais fizeram isso, fizeram aquilo, às vezes a pessoa vai acabar pensando, nossa, que pai ruim que essa pessoa teve.
Mas tem que lembrar que eles também passaram por isso, né? Então vamos lá. Agora, no consultório. Como é que a gente utiliza o Enneagrama no consultório? Na terapia individual, a gente, conhecendo o subtipo, os níveis de desenvolvimento, todas as respostas que os testes de Enneagrama dão para a gente, então, muito rapidamente, esse cliente, ele já obtém esse autoconhecimento profundo que vai libertar ele de tudo aquilo, né, de todas as queixas que ele foi tratar lá no consultório, né? Então, ele vai começar a entender o porquê que ele foi parar naquela situação que ele se encontra naquele momento, né? Aquela situação que fez ele buscar um tratamento, uma terapia. Ele vai conseguir entender quais caminhos ele trilhou até chegar nessa situação que ele está hoje. De onde surgiu aquele distúrbio, né? Quais as tendências de evolução daquele desequilíbrio que ele levou lá no consultório para a gente. O Enneagrama ele vai dar todas essas respostas. Bem rápido, não precisa ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos. É bem rapidinho essas respostas. Né? Você fez 1, 2 consultas, né, para conhecer um pouco do histórico do cliente, aplica os testes de Enneagrama, pega os resultados, já vai conversando com ele e muito rapidinho esse cliente ele já tem todas as respostas que ele queria. Né? Aí o Enneagrama também vai te orientar de que terapias que são mais indicadas para aquele eneatipo, né? Que mais? Terapia de casal. O Enneagrama, gente, ele tem salvado uma infinidade de casais ao longo dos anos, né? Aplicando a técnica nos dois, conhecendo o subtipo de cada um, né? Um sabendo como o outro funciona, por que ele funciona, como se comunicar com o outro, né? Falar a mesma língua, porque os casais que vão buscar terapia é porque um fala japonês, outro fala russo, né? Um não consegue entender o outro. A partir do Enneagrama, eles vão falar, eles vão como se fosse estudar inglês e os dois falassem, se comunicassem em inglês, embora eles continuam mantendo a língua original deles. Então, o Enneagrama faz isso, faz o casal conseguir conversar na mesma língua e um entender o que o outro está querendo dizer nas entrelinhas, né? Que essa é a parte mais difícil, né? E muitas vezes, na maioria das vezes, aliás, esse casal ele tá certinho, porque a nossa tendência é sempre conviver com o nosso eneatipo complementar, né? Mas o eneatipo complementar, se eles forem trabalhados pelo Enneagrama e com a terapia correta, é aquele casal que vai dar certo para sempre. Tá? As chances aumentam muito mais do casal dar bem mais certo. Então, esse casal, ao invés de eles serem inimigos, eles acabam se tornando super unidos. Tá? Porque até o momento, quando o casal vai buscar uma terapia, um só enxergava o lado sombra do outro, né? O lado negativo, o lado das fragilidades do outro. E a partir da técnica do Enneagrama, da aplicação, eles começam a enxergar a luz do outro, né? Começam a se compreender. Então, o que acontece? Eles começam a ver novamente, enxergar aquelas pessoas que eles se apaixonaram. Aquela pessoa lá no namoro, no começo do casamento, que eles se apaixonaram. E que foi se perdendo ao longo da convivência, né? Então, o Enneagrama, ele salva muitos casamentos. Inclusive, gente, eu gravei um vídeo demonstrando como eu apliquei a técnica do Enneagrama numa terapia de casal. E mais à noite ou amanhã cedo eu vou colocar no YouTube, tá? Para vocês darem uma olhada lá, para vocês entenderem como que aconteceu, o que aconteceu com esse casal que foi me procurar, isso já faz 2 anos, tá? E hoje eles estão bem casados, amigos, falam a mesma língua, né? E hoje eles conseguem utilizar os conflitos que aparecem
para o crescimento do casal, não para a destruição igual estava acontecendo nos 8 anos de casamento que eles tinham. Eles, depois da terapia, eles foram lá já se separando, eles voltaram atrás, hoje eles estão bem. Então o Enneagrama, ele salva mesmo os casamentos. Aí vocês dão uma olhadinha lá, procura lá no YouTube Célia Enneagrama ou Enneagrama Abrate, Célia, tá? Esses 3 nomes, Enneagrama, Célia, Abrate. Aí vocês vão ver esse vídeo e mais alguns outros vídeos que eu coloco lá, tá? Sobre Enneagrama e aplicação de técnica de Enneagrama. Tá? Terapia de grupo ou familiar, da mesma forma que a terapia de casal. Funciona do mesmo jeito, com poucas diferenças só. Agora, pro médico. Especificamente pro médico, o Enneagrama, ele vai atuar, mas em 100% da clientela dos pacientes do médico. Se o médico quiser, né? Se ele não quiser ficar só 5 minutos com o cliente, ele quiser aplicar o Enneagrama e ficar um pouco mais, o que ele vai descobrir desse paciente dele, sem precisar fazer aquele monte de coisa que ele faz. Ele vai descobrir o potencial patológico do cliente. Que tipo de patologias aquele cliente tende a desenvolver, né? Mas como que a gente entende esse potencial patológico, gente? Tudo começa na mente. O pensamento gera emoção, a emoção gera aquela química no organismo, né? E desequilibra totalmente o organismo, os órgãos, os meridianos, desequilibra todo o nosso campo energético e, enfim, mais uma série de coisas. E as toxinas que são geradas pelas emoções, elas geram doenças físicas. E essa energia tóxica gerada pela emoção negativa, ela também gera desequilíbrio energético, que geram as doenças psicossomáticas. Eu estou indo muito rápido, gente? Acho que eu estou indo devagar. Bom, vamos lá. Doenças psicossomáticas como depressão, pânico, transtorno bipolar, transtorno borderline. Essas doenças psicossomáticas, elas não são diagnosticadas por exames laboratoriais. Elas são desequilíbrios energéticos. Então, para o médico chegar nesse diagnóstico, né, o médico que dá diagnóstico, a gente não. Para o médico chegar nesse diagnóstico, o cliente ele vai e volta um monte de vezes lá. Ele aplicando o Enneagrama, ele já sabe qual o potencial patológico, ele cruza com as informações que o cliente está passando para ele e bingo. Ele já descobriu que tipo de desequilíbrio que esse cliente está, né? Vamos lá, para o professor. Como aplicar o Enneagrama no caso dos professores? Bom, agora tem professor presencial e tem online, né? Então, o professor presencial. O professor, ele conhecendo o funcionamento de cada tipo, ele consegue se comunicar. Boa noite, Márcia. Muito grata. Ele consegue se comunicar mais adequadamente, mais efetivamente com cada aluno dele. Né? Ele vai conseguir adquirir o respeito de cada aluno e ele vai reagir conforme aquele tipo exigir. Né? Isso é muito simples, gente. Tá? Por exemplo, um aluno do tipo 8, olha o tipo 8 de novo. Né? O tipo 8 é o tipo mais agressivo, por isso que eu estou utilizando ele aqui. O tipo 8, geralmente, ele tem problemas com autoridade. Eles não admitem ser mandados. Vivem na defensiva. Atacam para não ser atacados. Né? Então, o tipo 8, ele foi muito ferido na infância. Né? São aquelas crianças que tiveram a infância sofrida e tal, a gente já falou lá atrás. Né? Então, o que acontece? Esse aluno tipo 8, ele não tem autoconfiança nenhuma.
E por isso eles fingem que são extremamente autoconfiantes, né? Que não tem medo de nada, mas eles não sabem disso. Eles são agressivos. Mas eles têm tanto medo de tudo e eles nem sabem o tamanho do medo que eles vivem. Então, de tanto medo que eles têm de ser atacados novamente, eles têm um monte de condicionamentos negativos que foram colocados lá na infância, né? Então, de tanto medo de ser atacado novamente, eles formam aquela couraça ou aquele escudo para se defender. Então, a professora olha para ele, ele já faz uma postura agressiva, né? Endurece o corpo e dá aquele olhar de morte, assim, né? De assassinato mesmo para a professora. Então, como que essa professora vai agir com esse aluno? Aos poucos, ela conhecendo o Enneagrama e conhecendo mais profundamente sobre o tipo 8 e como ela se posicionar a esse respeito, ela vai criando um relacionamento de confiança com o tipo 8. Porque o tipo 8, ele não confia em nada nem em ninguém. Essa professora, esse professor, ele tem que criar um relacionamento de confiança com esse tipo 8. Claro que dentro do possível, né? Tem aluno que não é possível isso. Então, esse professor, ele tem que ser firme, confiável, honesto e muito justo com esse aluno. Então, tem que enfrentar a agressividade desse aluno tipo 8 com coragem, com firmeza e sempre respeitando esse aluno. Né? Não pode demonstrar inferioridade, medo desse aluno tipo 8. Né? Mas tem que tratar o tipo 8 como igual. Não com superioridade nem com inferioridade. Tratar ele como igual. E a partir do momento, isso é um trabalho, é claro, né, que esses alunos mais difíceis não é de hoje para amanhã que esse professor vai fazer isso. Demora um determinado tempo, dependendo da habilidade do professor e do quanto esse tipo 8 está desequilibrado. Então, a partir do momento que esse professor ele consegue uma aproximação com esse aluno tipo 8, quando for no momento depois da explosão, jamais fazer isso que eu vou falar, quando o aluno tipo 8 estiver irritado, nervoso, explodindo, que o tipo 8 explode várias vezes mesmo, ele tem crises, ataques, né, de explosão. Então, o que o professor tem que fazer quando passar tudo isso e o tipo 8 estiver calmo, tranquilo, e esse professor já tem uma proximidade, um pouco de intimidade com esse aluno? O professor ele pode abraçar esse aluno. Por quê? Porque o tipo 8, ele precisa desse abraço. Ele precisa desse acolhimento, desse calor humano. Né? O professor ele tem que ser muito sincero com esse aluno tipo 8. Ele pode abraçar esse aluno, né, dar o carinho, dar o acolhimento, o calor humano, dar o amor, né, que essa criança precisa, esse respeito, essa aceitação que essa criança precisa. E ele vai falar para esse aluno: poxa, você me magoou, você me magoou fazendo dessa forma. Entenderam mais ou menos? Não vou falar as frases aqui, porque cada um tem a sua maneira de fazer. Então, fazer com que esse aluno entenda que ele magoou e que ele magoou as pessoas, mas de uma forma muito respeitável, respeitando o tipo 8, respeitando os limites dele, né, e não incitando mais a agressividade desse aluno tipo 8. No fundo, o tipo 8 ele é muito inocente. Ele não tem noção disso que ele faz. Eu sei que é difícil, falando assim, para quem ainda não conhece profundamente o Enneagrama, é difícil entender isso que eu estou falando. Né? Pode parecer até que não é verdade, mas os alunos que estão matriculados e os que vão se matricular ainda, né? Mas lá no final do curso eles vão me falar: você tinha razão, isso que você falou. Tá? O professor online, como é que ele vai utilizar o Enneagrama a favor dele? Né? Conhecendo, né, toda a linguagem que todos os tipos precisam, né, para conseguir uma comunicação adequada, esse professor ele vai se utilizar desses diferentes tipos de linguagem, né, para conseguir acessar a mente de cada um desses alunos. Por exemplo, alguns tipos são mais racionais. Eles gostam de planilhas,
procedimentos, relatórios, planejamentos, direcionamento. Né? Observem que esse curso ele tem tudo em forma de planilha, como eu já falei, né? Quem já acessou o material todo já percebeu, está tudo direcionado, o aluno ele não precisa quebrar a cabeça com nada. Tem tipos que precisam de lógica, eles precisam disso, né? De tudo isso super organizado dessa maneira. Então eu utilizo para acessar esse tipo de mente dessa forma. Né? Protocolos, formulários, orientação, enfim. Continuando. Para os alunos de outro subtipo, por exemplo, eles gostam de trabalhar intuitivamente. Tem uns que não gostam dessas planilhas, de planejamento, de tudo. Eles gostam de trabalhar intuitivamente, fazer as coisas do jeito deles. Criar a maneira de trabalhar no momento que as coisas estão acontecendo. Eles não gostam de seguir protocolos. Então, nesse curso, também ele pode fazer isso. Estão lá todos os protocolos, todos os ensinamentos, todos os conhecimentos, para esse aluno poder fazer do jeito dele. Ele estuda tudo direitinho, estuda os protocolos e depois ele vai fazendo conforme fluir na intuição dele. Também ele pode fazer isso do jeito que está formatado esse curso. Tá? A formatação desse curso permite que esse aluno venha trabalhar profissionalmente dessa forma depois, intuitivamente, da forma que ele gosta de trabalhar. Tem alguns tipos que são mais auditivos, tá? Então eu procuro falar, né, nesse curso de uma forma bem popular, procuro não utilizar palavras técnicas, vou falando devagar, daqui a pouco eu vou um pouco mais rápido. Então, é o aluno auditivo, ele precisa desse tipo de comunicação. Fica mais fácil para ele assimilar tudo isso. E eu também vou dando exemplos práticos, né? Então, os alunos auditivos, eles precisam de tudo isso. Então, eu coloquei tudo isso nesse curso. Uma outra coisa, não sei se vocês observaram, desde o webinário até aqui, e para os alunos que acessaram o material, todo o meu material é muito colorido, tem fontes diferentes, tem desenhos, né? Enfim. Então, todo o material é dessa forma. Então, esses alunos que precisam, que são os visuais, eles precisam dessa técnica toda. Tá? Agora, o consultor. Como que é esse consultor? Como que ele vai utilizar o Enneagrama? Tá? O consultor, ele tendo todo esse conhecimento do Enneagrama, ele vai chegar na empresa, ele vai saber que tipo de problema essa empresa tem, né? O que ele tem que solucionar, qual o trabalho que ele vai ter que fazer ali. Ele aplica os testes de personalidade, né? Ou na gerência apenas, ou nos funcionários, ou no setor, vai depender do tipo de trabalho que ele contratou ali. Então, ele já sabendo, após ele aplicar o teste, ele tem todos os resultados, o que ele vai fazer? Ele vai observar, junto com, né, a gerência, aquele colaborador, ele está no local, no trabalho adequado para o eneatipo dele? Se ele não tiver, né, por exemplo, esse funcionário, esse colaborador, ele não está rendendo muito. Então, será que ele está no trabalho adequado? Se ele não estiver, conforme os resultados dos testes do Enneagrama, tem como remanejar esse funcionário para um local adequado, para um trabalho que seja adequado para ele, que ele vai render mais, que ele vai ser mais feliz, que ele vai ter um trabalho mais produtivo, que vai ser melhor? Isso aqui eu estou dando só um exemplo, tá, gente? Assim, para o entendimento. Tem condições? Se tem, tudo bem, né? Reloca esse funcionário, troca, coloca cada um no seu lugar. E se não tiver jeito de trocar esse funcionário? O que o consultor, né, baseado no Enneagrama, ele vai fazer? O que ele vai propor? Em último caso, ele vai pegar esse eneatipo
dessa pessoa que não está legal ali, não tem como tirar ele daquela função, e ele vai estudar o eneatipo dessa pessoa e vai cruzar com o tipo de trabalho que essa pessoa faz, e ele vai ajudar esse colaborador a desenvolver, tá? Conforme o eneatipo dele, tem a forma correta de fazer esse desenvolvimento, ele vai ajudar esse colaborador a desenvolver o que é necessário, né? Ou seja, os pontos fortes do eneatipo desse colaborador. Ele vai ajudar esse colaborador a potencializar, a acessar os pontos fortes dele, para ele aplicar nesse trabalho que ele está fazendo lá e que ele não está fazendo muito bem, já que não tem como tirar ele de lá e colocar ele no local que seria mais adequado para ele. Certo? Então é isso, gente. Vamos às perguntas. Vamos lá. Alguém tem pergunta? Isso, Carlos, dá para usar de tudo que é jeito. Esses foram alguns pequenos exemplos que eu dei, tá? Porque a gente só tem 1 hora para falar aqui. Mas tem várias outras maneiras de utilizar o Enneagrama, né? E também é bem intuitivo. Cada um vai descobrir uma maneira diferente de usar. Tem várias outras maneiras de utilizar. Alice, dá uma olhadinha lá no site, tá? Esse curso ele tem um tempo pré-determinado, mas dá para o aluno estender um pouquinho, caso seja necessário. Como eu falei, isso, a Lucila está colocando aí. Como eu falei, tem alunos que eles não assistem, até vi aqui que tem alunos que não estão presentes aqui nessa aula. Eles não assistem em tempo real porque eles têm outros compromissos. Então, às vezes, o aluno ele pode passar um certo tempo sem poder acessar, né, as aulas, ele vai acessar no momento que for melhor para ele. Então, dá para estender um pouquinho o curso, tá? Então, você dá uma olhadinha lá, por favor. Acho que não tem mais pergunta, né, gente? Obrigada, Regina. Sônia, tem cupom ainda, viu? Ainda tem cupons de desconto, eu não sei quantos tem ainda, mas ainda tem alguns. Ah, legal, Alice, isso vai te ajudar muito mesmo. Modifica totalmente os resultados do seu trabalho depois que você começa a aplicar o Enneagrama. Atendimentos em terapia. Ainda tem, Lucila, com 50%? Olha lá, gente. Aproveita porque deve ter... Eu achei que tinha acabado já até. Então, Alice, você quer mandar um e-mail para mim? Porque daí a gente vê que tipo de terapia você faz. Bom, de qualquer forma, você pode usar o Enneagrama independente. É profissionalizante, é de especialização, viu, Alice? É um curso de especialização. Então, Alice, independente de que tipo de atendimento você faça, o Enneagrama ele entra em todas as terapias, de tudo quanto é jeito. Aqui eu dei alguns exemplos só, bem poucos, mas tem uma série de outros. Sim, te dá todos os recursos. Todos. Então entra lá, Alice, porque eu não sei quantos cupons tem ainda com 50%. Opa, escrevi errado aí, Alice. Espera aí. Isso. Deixa eu ver se eu escrevi certinho dessa vez.
Colocou? Tá legal. Obrigada, Lucila. Então, parece que ficou claro. Acho que não tem mais perguntas, né, gente?